Serei breve, direto, objetivo e o mais claro possível. Lucas capítulo 10. Vamos então ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Um texto muito conhecido. Nós já talvez ouvimos alguns sermões sobre esse texto, lemos e escutamos dia a dia sobre essa história, essa parábola. Gostaria de ler com os irmãos e aplicar alguns princípios aqui para a nossa vida prática. Amém? Diz assim a palavra de Deus: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Ou a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como leis? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes respondeu: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, através de parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Senhor, ó Deus amado, diante da sua palavra, Pai, nós queremos te suplicar, fale aos nossos corações. Nós temos plena convicção de que a tua palavra é viva e eficaz. E nós professamos, ó Deus, que ela é suficiente. Por isso nós queremos, ó Deus, lançar mão dela e dizer, ó Deus, o quanto precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Tenha misericórdia do humilde servo pregador e me use, Deus, para a sua glória, para encorajamento e edificação do seu povo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Irmãos, eu gostaria de desenhar o esqueleto desse sermão junto com os irmãos, fazendo aqui uma espécie de atividade. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós devemos estar atentos a todos os detalhes e tomar nota de cada detalhe que o texto nos apresenta. E então nós podemos aqui, de
início, marcar os personagens dessa história. Nós temos um homem, o versículo 30 vai dizer, descendo um homem, não tem nome, o texto não dá nome, não o define como um judeu ou como um samaritano. O texto vai nos dizer também um segundo personagem, ou um segundo grupo de personagens, porque está no plural, os assaltantes, ainda no versículo 30. Você pode observar comigo que vai dizer, caiu na mão dos assaltantes. Temos aqui dois personagens, ou um personagem definido, o homem, e um grupo de personagens, os assaltantes. Temos ainda, no versículo 31, outro personagem, o sacerdote. Versículo 32, o levita. Versículo 33, o samaritano. E no versículo 35, o hospedeiro. Então nós temos aqui uma história contada por Jesus. Nós identificamos 5 personagens, mas na perícope que nós lançamos mão, aparecem mais 2 personagens na narrativa do evangelista Lucas: Jesus e o mestre da lei. Então, nós pontuamos e colocamos essas 2 figuras que aparecem em todo o texto, tanto antes de Jesus contar a história e na conclusão que Jesus faz da história. Jesus usa da história para aplicar um princípio e confrontar e ensinar aquele mestre da lei. Eles são as personagens centrais da nossa perícope. Embora nós, quando lemos, e você talvez quando tenha escutado sermões nesse texto, você escute mais sobre o bloco do meio, a história que Jesus conta para fazer um ensinamento. Muitas aplicações são feitas, muitas interpretações, muitas conjecturas, muitas analogias, mas o fato é que Jesus está no texto e na aplicação definida, ele não é o samaritano. Você já ouviu o sermão dizendo, olha, o samaritano, Jesus é esse samaritano para nós. Embora possamos aplicar de modo que Jesus nos assiste quando nós estamos quebrados, jogados, surrados pela vida, pelo pecado, ele vem até nós e a imagem desse samaritano, ele cura nossas feridas, ele cuida de nós, ele nos dá abrigo, ele nos restaura, ok. Mas diretamente e objetivamente, Jesus está no texto, claramente para nós. Ele que está ensinando a história. E aí nós pontuamos 8 personagens nessa perícope. E quando nós vamos estudar um texto, nós vamos fazendo um esqueleto, aquilo que nós chamamos da parte homilética. Eu vou no texto, eu estou preparando um sermão. A parte homilética é aquilo que eu trago aqui para o púlpito e leio para os irmãos, junto com os irmãos, ponto por ponto, fazendo as aplicações. Mas antes disso, eu tenho a parte hermenêutica. O que é a parte hermenêutica? É quando você lê o texto, fazendo perguntas ao texto, que o próprio texto produz a resposta. O texto te leva a fazer perguntas. E quando você faz essas perguntas, o próprio texto te responde elas. E aí você começa a anotar. Isso é ler a Bíblia de forma objetiva, sistemática, organizada. Você não vai passar por cima de ensinamento nenhum se você fizer isso. Começar a ler com um caderninho do lado e o texto está nos ensinando a respeito de quê? Quem está falando isso no texto? Está falando acerca de quem? O que em volta desse texto, o que esse texto está contribuindo para o texto todo, no capítulo? O que esse texto que eu acabei de ler está contribuindo para o livro todo? E o que esse texto que eu li tem a ver com a mensagem da Bíblia toda, a história da redenção?
Esses são exercícios que, quando você faz, você organiza o seu aprendizado. E aí, quando você escuta sobre samaritano na Bíblia, e a passagem mais clara sobre isso é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela questiona sobre onde vai adorar, sobre como fazer. Você lê o samaritano, você está falando de um povo. E olhando para todo o capítulo 10, você vai notar que Jesus ele cita inúmeras cidades. Existe aqui um tom de ensino usando das etnias que estão ali à volta, da cultura que está ali à volta e de uma divisão que aconteceu em algum momento de povos. Se você olhar rapidamente no capítulo todo, ele vai citar Corazim, ele vai citar Betsaida, é os Ai da cidade, conhecido talvez no título da sua Bíblia assim, os Ai da cidade. Começa assim, Tiro, Sidom, Cafarnaum. E aí, quando ele vai explicar para um mestre da lei a respeito de uma pergunta estratégica para colocar Jesus em xeque, ele usa de uma figura que sempre me chamou a atenção, que eu já ouvi esses textos sendo ensinados para tentar ajustar a conduta entre judeus e samaritanos. Falar que Jesus está buscando com essa passagem dizer que um samaritano assistiu um judeu, quebrou as barreiras culturais, os impedimentos religiosos que tinham, as desavenças históricas que tinham, e na verdade o texto não diz que o homem que estava caído era um judeu. O texto não está ensinando isso. Talvez esse ensinamento ele seja importante, ele tem um espaço, mas não é esse texto que se use para falar sobre isso. Embora, quando nós lemos sobre o samaritano no texto e esse tom étnico vindo a nós precisamos deixar claro que houve um distanciamento entre esses povos em algum momento na história. Depois que Salomão morre, há uma divisão das tribos, 10 tribos de Israel vão para um lado e 2 tribos de Israel vão para o outro lado. E aí fica as 2 tribos de Israel com a capital, Jerusalém, que era o local da adoração. Por isso que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela fala assim, mas onde que a gente vai adorar? Lá em Jerusalém? Porque lá só as tribos tops ficaram com direito, as 2 tribos. Nós não adoramos lá. Eles fizeram um templo em Gerezim e lá eles adoravam a Deus, no Monte Gerezim. Por isso que ela faz referência a isso. E aí nós temos essa divisão, e causada principalmente pela questão étnica, porque aqueles que ficaram fora de Jerusalém, eles se casaram com os assírios, eles se misturaram, e então as outras 2 tribos não aceitaram mais conviver com eles, dizendo que eles tinham perdido a raça. E também pela questão religiosa, só em Jerusalém se adora. E eles fazem um templo novo. E eles dizem, não, isso é uma blasfêmia, não pode fazer isso. Aqui é o local de adoração. E Jesus usa esse samaritano exatamente para falar de quem é o seu próximo. Porque no desenvolver dessa pergunta, tinha uma pegadinha que ele queria estar satisfeito com o seu ego, de poder ajudar alguém que era o seu próximo. Amarás o teu próximo. Ele cita o mandamento. E o mandamento já interpretado e aplicado. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo na cabeça daquele homem era, sim, um judeu que convivia com ele, que era cheirosinho, perfumadinho, que se vestia bem, fazia parte da mesma tribo, adorava no mesmo lugar. E aí, o ensinamento de Cristo a respeito de quem é o seu próximo vai aparecer no texto diante da pergunta que ele faz a Jesus: e quem é o meu próximo? E é a pergunta que eu faço para você também.
É a pergunta que o texto está claramente nos fazendo: quem é o nosso próximo? Você tem a esmagadora convicção de que essa verdade, ela é explícita, ela é clara. Não tem que tentar interpretar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é claro. Mas aí, qual que é a pergunta? Quem é meu próximo? Essa pergunta, quem é o meu próximo, ela tem o objetivo de tentar embaraçar Jesus. Talvez traçando aqui um objetivo de dar a ideia de que o amor é para ser praticado entre os judeus. Entre nós aqui, nós nos amamos, mas os povos lá de fora, nós não devemos amar. Nem aquelas 2 tribos, nem aquelas 10 tribos que se separaram de nós. Elas não são puras como nós. Essa divisão, ela aponta para a necessidade de uma restauração. E Jesus, ele veio para unificar o seu reino, não só entre Israel, mas trazer uma unidade no seu reino por todos os povos, todo mundo. Tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer tanto grego, tanto judeu, tanto gentio, todos devem ser assistidos e alcançados pela pregação do Evangelho. Todos devem se render à graça para então experimentar a eleição. Então, irmãos, quando eu olho para esse texto, esse ensinamento, que Jesus ele abre ensinando numa conversa e descreve esse texto, contando essa história para fazer uma aplicação final. Eu gostaria de olhar para alguns aprendizados com os irmãos. As 2 figuras representadas no sacerdote e no levita primeiro. Quando o mestre da lei cita a lei, ele está tentando provar para Jesus que ele conhece a lei e que ele sabe o que ele tem que fazer. E então colocar em dúvida a necessidade de Jesus interpretá-la para aplicar na vida deles. E aí Jesus, para responder ele usa essas 2 figuras, o sacerdote e o levita. Qual o objetivo disso, irmãos? Primeiro, o propósito de chamar atenção para o ativismo religioso. Você conhece a lei, mestre da lei. Você sabe o que tem que fazer. E nós precisamos, irmãos, da mesma forma, tomar cuidado com o ativismo religioso, de saber o que tem que ser feito, mas ficar só aí. Você sabe o que tem que ser feito, você sabe como que tem que agir, e aí você age de forma negligente, displicente, ou então você não aplica aquilo no seu viver diário. Essa é a primeira, o que me chama a atenção de forma primária. E depois, também, traz um peso de responsabilidade. Poxa, o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita. Esses 2, eles tinham obrigatoriamente a premissa de conhecer a lei. Olha como que ele chama atenção. Por que ele não disse um judeu estava descendo? Por que ele não disse, olha, alguém que ouviu sobre a lei? Ele vai dar nomes, porque ele está frisando sobre a responsabilidade daqueles que têm a obrigação de conhecer. E todo cristão, ele tem sim a obrigação de buscar conhecer a vontade de Deus. Porque isso vai trazer responsabilidade na sua vida prática. Ele cita esses 2 dizendo, olha, o sacerdote
e o levita. Ele está dizendo, um cortou volta por uma calçada, o outro cortou volta por outra calçada. Os dois conheciam a lei. Sacerdote e levita, é como se Jesus estivesse dizendo para aquele mestre da lei, eles não sabiam que eles tinham que amar o seu próximo? Jesus usando de uma história, isso é muito lindo nas parábolas. Jesus usa de uma história clara, objetiva, ele faz a parábola mesmo, o assunto está aqui. Ele faz uma parábola e chega na conclusão exatamente naquele ponto do assunto, onde ele queria chegar. A expressão da sabedoria se manifestando e ensinando. E ele fala, um sacerdote, um levita, será que isso já não está te chamando a atenção? Imagina aquele homem, quando Jesus fala, um sacerdote passou por aquele homem que estava surrado na beira do caminho, aquele mestre da lei já coça a cabeça. Ele conhecia, se ele é sacerdote, ele conhecia a lei. Quando o mundo olha para um cristão que vem à igreja, e aí eu posso chamá-lo olha para um cristão ativista, para um religioso, ele está esperando, ele sabe que você conhece, você não consegue negar isso. Se você disse que é cristão, coloca uma Bíblia debaixo do braço e vem na igreja, é inegável diante dos homens que você tenha conhecimento do que tem que ser feito. Você pode tentar se esquivar disso, você pode dar desculpas, você pode não conhecer todos os fundamentos da fé, você pode não conhecer todas as doutrinas, você pode não conhecer toda a estrutura, mas você conhece pelo menos o básico. E o mundo olha e fala, quando você negligencia a sua atuação de cristão, o mundo olha e fala assim, o cristão, ou seja, ele tinha obrigação, ele conhece, ele tinha obrigação. Eu ouvi essa semana a respeito de uma acusação um tanto grave, a respeito de alguém de fora da igreja, olhando para dentro da igreja e dizendo, mas puxa vida, fulano de tal, comprovadamente, fazendo isso, ou seja, está na igreja, ele conhece. Se fosse alguém que estava aqui do meu lado, alguém do mundo, eu não poderia cobrá-lo, mas eu sei quem ele é. E apontar para o sacerdote, apontar para o levita, traz um peso de responsabilidade e testemunho. O mundo não espera que em si mesmo haja testemunho, mas o mundo olha para a igreja e espera que nós venhamos dar testemunho, irmãos. Deixa eu te mostrar 2 versículos que trazem uma grande responsabilidade sobre isso. O primeiro deles, Tiago capítulo 4, versículo 17. Está decorado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele sacerdote não sabia o bem que ele tinha que fazer? Aquele levita não sabia o que ele tinha que fazer? Você, quando vê alguém passando necessidade, aflito, oprimido, alguém que está no curso do pecado, desenfreado, você não sabe o que você tem que fazer? E o que você tem que fazer? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Ah, mas para alguém que está passando necessidade, eu tenho que pregar o Evangelho? Sim, pregar o Evangelho, oferecer a mão, mas isso não pode ofuscar o brilho do Evangelho que tem que ser pregado por você. Por quê? Dá a cesta básica, dá a compra, muitos dão. E há uma necessidade de fazer isso, mas isso não pode ofuscar o brilho de pregar o Evangelho. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Outro texto, 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão,
é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como, pois, pode amar a Deus a quem não viu? Observe que Jesus está cercando aquele homem a fim de trazê-lo à realidade de que ele conhece a lei, mas não ama a Deus e nem pratica a lei. Jesus está cercando ele de modo que vai deixar ele sem ter saída diante do argumento que Jesus está apresentando para ele. Irmãos, nós temos que entender que amar o próximo não é dizer que ama o próximo. O Hernando Dias Lopes, ele diz que o amor é uma coisa. O amor não é uma palavra, o amor é uma coisa. Você toca, você sente. E nós precisamos entender que amar o próximo, amar a Deus sem amar o próximo é mentira. E amar o próximo não é só com palavras. Aquele sacerdote conhecia a lei, aquele levita conhecia a lei, aquele levita podia ir até o templo, servir a Deus, fazer as suas atividades, dizendo que estava fazendo aquilo com interesse de coração, mas ele não tinha a essência da aplicação da lei na sua vida. Como que é importante, mais do que você dizer que é, e mais do que você fazer, você ser. E você ter atitudes que demonstram aquilo que você de fato acredita. A nossa prática cristã, ela está ligada àquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. Não dá para desconectar e andar um para cada lado. Ou seja, eu falo que sou, mas não pratico. Eu digo que conheço, voltando ao mestre da lei, eu conheço a lei, está lá escrito, eu sei, amarás a Deus, amarás o teu próximo. A pergunta que ele faz, inicialmente, é: como que eu vou ser salvo? Como que eu vou herdar a vida eterna? E Jesus volta a pergunta para ele, numa retórica clara. O que está escrito lá? Como que você entende? O que você faz para ser salvo? Você faz mesmo isso? Assim que Jesus está conduzindo a conversa. Ele está dizendo: você faz isso mesmo? Deixa eu te contar uma história e depois eu te pergunto de novo se você está fazendo isso. Você ama o seu Deus mesmo? Você sabe que para herdar a vida eterna, você precisa do Senhor Jesus. Precisa viver uma vida de retidão que Ele mesmo produz em você, de graça. E essa graça te conduz à santidade, você sabe. Mas você anda de modo que a sua vida está em retidão diante de Deus? Ou aquilo que você acredita e aquilo que você pratica está a 1 quilômetro de distância? São opostos. Irmãos, o levita e o sacerdote, eles tinham a obrigação de conhecer a lei. Ninguém é um sacerdote ou era um sacerdote sem conhecer. Ninguém era um levita sem conhecer a lei. Eles tinham obrigação de conhecer a lei. E eles faziam isso. O mestre da lei, ele tinha a obrigação de conhecer a lei. Jesus está apontando: olha, você pode até conhecer, mas você não está praticando. Por quê? Ele apontou com a vida daquele levita, daquele sacerdote, para a distância entre conhecer e viver, entre saber o que tem que fazer e de fato fazer o que tem que ser feito. O que é que nós aprendemos aqui também? Que a salvação deve causar na vida do crente um viver zeloso, tanto vertical como horizontal. Sacerdote, você conhece a lei? Sim, estou servindo lá no templo. O que o sacerdote vai fazer? Preparar as mesas, arrumar o templo,
limpar o templo. Ele estava servindo verticalmente muito bem. Mas e quando o Evangelho nos chama a vivê-lo horizontalmente? Porque você às vezes está sendo zeloso com a sua vida de oração. Às vezes você está lendo a Bíblia todo dia. Mas quando você tem contato com as pessoas, você não transmite um testemunho que deveria ser natural dessa vida. Ou seja, você está ligando um botão de crente. E no lado de disjuntor, crente. Lê Bíblia, ora. Desliga, vai viver entre as pessoas. Você está desconectado entre o que você está lendo e está fazendo isso, talvez religiosamente, para bater o seu cartãozinho de ponto de crente, e na hora de praticar o Evangelho, cadê? É algo que Jesus está chamando a atenção sobre conhecer e praticar. Você deve conhecer, buscar mais e mais, se dedicar mais e mais, ter uma vida piedosa de oração, e muito embora eu acho que seja quase que impossível isso não resultar numa vida prática, mas pode sim acontecer, está aqui no texto acontecendo. Eu conheço, o sacerdote conhecia, mas vamos praticar agora. Ajuda o homem que está surrado aí na rua, ele corta a volta. Isso chama a sua atenção para que nós não venhamos ter uma vida devocional desconectada de uma vida prática. Prática cristã, ética cristã, conhecimento cristão andam juntos. Senão você vai se tornar um grande religioso que não testemunha sobre Cristo, que não vive o Evangelho, que é um simpatizante, que conhece o Evangelho, mas que não espalha o Evangelho. Você está sendo talvez um mestre da lei. Você está sendo talvez alguém que vive um ativismo religioso em forma mecânica. Por que você vai na igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você busca conhecer em livros, através de livros de homens piedosos, sobre a graça, sobre as doutrinas da graça, sobre quem é Jesus, sobre a sua vida e obra? Por quê? Isso precisa ser respondido de forma prática. Porque senão você está apenas se inchando de conhecimento para a sua própria vaidade. E não sendo conduzido a uma vida de piedade que toca o necessitado, que olha o ferido e que glorifica a Deus. Nós precisamos entender cada personagem e o seu papel aqui no texto. E nos colocarmos exatamente no lugar onde nós de fato devemos estar. Jesus é o exemplo. A forma que ele viveu, como ele tocou as pessoas, como que ele pregou o Evangelho, ele é o nosso modelo maior, supremo. E aqui ele está oferecendo através do seu ensino como que o crente que deseja imitar Jesus deve viver. Os judeus talvez pensassem, os samaritanos, não, eles não conhecem a lei. E então eles não vão saber como praticar a lei. E a resposta que Jesus dá contando essa história é que o conhecimento não está sendo detido pelos mestres da lei. Ele está mostrando o samaritano que é piedoso, praticou aquilo que lhe foi ensinado em algum momento. E quando nós olhamos para todos esses 8 personagens, nós precisamos nos perguntar, e aí? Quem que eu estou sendo? Será que eu estou indo a Jesus para justificar as minhas negligências? O mestre da lei estava fazendo isso. Tentando fazer uma pergunta a Jesus, que colocasse Jesus na prova, para justificar a sua negligência. Será que eu estou indo a Jesus para conhecer e guardar para mim, e a minha vida prática não tem nada a ver com aquilo que eu conheço em Cristo,
através da palavra de Deus? Você pode ser o hospedeiro, que no texto não tem nenhum resultado direto de quem ouviu e praticou ou deixou de praticar. Talvez você é alguém que está neutro. Eu faço o que tem que fazer mesmo. Vou, sento no banco. Quando alguém me requisitar ou mandar eu fazer algo, eu faço. Cuide dele. E o que lhe faltar, quando eu voltar, eu te pago. Talvez você esteja esperando uma voz indicadora daquilo que você tem que fazer e não está dando ouvidos ao que Cristo já mandou você fazer há muito tempo. Talvez você está sentado e falando, não, só faço se o pastor mandar. E se o pastor ver? Aquele negócio para fazer, o pastor não vai ver? Larga isso. Esse é o hospedeiro. Ou você pode ser de fato, nessa história, imitando Cristo, o samaritano, que não tocou trombeta dizendo, eu conheço a lei, Jesus, e vou praticá-la aqui, ajudando esse homem que está caído, todo machucado. Ele nem quis a glória para si, olha, eu fiz a minha parte, agora ele está aí, cuida dele, está aqui, eu estou pagando para você fazer isso. Quando eu voltar, eu assisto, certamente conhecido do hospedeiro. Chamou atenção também, se ele está sempre indo lá, depois eu volto e pago, ou seja, ele sempre passava por ali. O que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer resulta em testemunho direto. Não tem como um cristão não testemunhar de Cristo. Ele vai testemunhar negativamente ou positivamente, mas ele vai testemunhar. Alguém vai olhar para ele e dizer que lindo é Jesus na vida daquele rapaz, como Jesus transformou a vida dele, como ele vive. Ou alguém vai dizer, está vendo lá, está indo para a igreja para enganar quem? Olha para esses personagens, o levita e o sacerdote, e se coloque em xeque se você está sendo um religioso de carteirinha ou não. Quantas pregações você ouviu esse ano? Quantos textos da palavra de Deus você leu? Quantos ensinamentos você viu claramente a Bíblia trazendo para você? E aí você faz essa pergunta para você mesmo. O que isso resultou na minha vida prática? Como eu mudei de atitude, de conduta, no meu dia a dia, diante daquilo que eu aprendi, com pregações ou com leitura da palavra de Deus? As perguntas depois da história são essas. Qual desses três foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Nós precisamos fazer perguntas diante de uma mensagem instrutiva a uma vida prática. Isso aqui não é para reforçar a sua teoria, porque Jesus está chamando a atenção daquele mestre da lei. Sai da teoria, vai praticar aquilo que você conhece. Ele diz, vai e faz da mesma maneira. Pratique. Viva. Viva isso que você está ouvindo. Gostaria de encerrar te convidando a orar numa autoavaliação, te convidando a rever a prática que você tem tido de vida cristã. E o texto nos chama claramente a praticar aquilo que conhecemos.
que diz a lei? E depois, qual desses é o teu próximo? E então, vai e pratique. O que a Bíblia tem te ensinado? O que você tem aprendido mediante a palavra de Deus? Vai e pratique. Onde você está tendo a oportunidade de testemunhar? Em que vidas você está tendo a oportunidade de tocar com o Evangelho? Através do seu modo de vida, com as suas palavras, com o seu testemunho, com a sua conduta, com a sua piedade. Quantos feridos pela dura e verdadeira realidade do pecado tem à sua volta, e como você tem se colocado como instrumento de Deus para tocar nessas vidas. Não negligencie o seu conhecimento. Eu conheço, e aí tem mais peso ainda sobre você. Melhor era você não conhecer o que tem que ser feito, não saber o que tem que ser feito, mas você sabe. Não tem como se esquivar disso. Vá. E faze da mesma maneira. Há uma ordem final no texto. Vá e faze da mesma maneira. Senhor, seu povo está refletindo, Deus, nesse momento, ruminando sua palavra, aquilo que ficou de ensino, aquilo que ficou claro, aquilo que produziu autoanálise em cada coração. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Deus, nessa noite a uma vida de quebrantamento diante da Sua palavra, Senhor. Nos livre de sermos negligentes, não olharmos para a realidade à nossa volta, as necessidades, de não praticar aquilo que temos ouvido, aquilo que temos lido na Sua palavra, aquilo que temos aprendido, Senhor. Ai de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos. Nós, imperceptivelmente, deixamos passar, ó Deus, algumas oportunidades únicas de testemunhar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não nos deixe, Deus, cair na tristeza de sermos religiosos ativistas, de sermos aqueles que conhecem e nada fazem diante daquilo, e muitas vezes fazem contrário daquilo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não nos deixe ser como o sacerdote, o levita, de negligenciar aquilo que nós devemos fazer. Não nos deixe, Senhor, ser como um mestre da lei que só vai ao Senhor para questionar a respeito daquilo que o Senhor está ensinando, mas nos ensina a ser como o Senhor foi, e aqui exemplificado na figura do samaritano, humilde, piedoso, compassivo, aquele que teve compaixão. Que a Sua palavra produza em nós uma vida de piedade, de compaixão, de quebrantamento. Venha nos lapidar e nos polir com a Sua palavra, nos ensinando. E venha nos encorajar, ó Deus, com a Sua palavra a transmitir o aprendizado, Deus. Com um testemunho de vida, em nome de Jesus, com o ensino da palavra. Que a nossa vida de oração e de leitura venha resultar, ó Deus, numa vida prática. E não nos endurecer a nos esconder atrás de uma capa religiosa, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, se manifestar como os filhos do Senhor, que testemunham, que praticam o Evangelho, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida, que você possa
guardar essa palavra no seu coração, andar diante do Senhor em piedade e que nós venhamos como igreja, dia após dia, conhecer o Evangelho e praticar o Evangelho. Em oração silenciosa, nós estamos assim encerrando o culto dessa noite.